Boa noite a todos, tá? Eu sou o professor Everton Rogério, esse é nosso curso de Engenharia Mecânica, e a disciplina que nós vamos falar agora é sobre usinagem, tá? Então, a usinagem de materiais é um ramo dos processos de fabricação, é um ramo da engenharia mecânica, que vocês vão moldar um produto e conformar esse produto através da remoção de material por cavaco, né? Vai retirar aquele cavaco, você já sabe ali para que serve a usinagem. Com relação, então, a esse processo de usinagem, a gente vai falar hoje sobre os fluidos de corte, tá? Então, é esse carinha aqui. No que consiste os fluidos de corte e para que a gente vai utilizar ele na usinagem de materiais? Pois bem, ontem a gente, e aulas passadas também, a gente começou a discutir sobre estratégias que o engenheiro mecânico vai ter que adotar para justamente a gente melhorar a produtividade de uma determinada empresa. E a gente discutiu ainda ao longo dessa disciplina diversas ali estratégias para alcançar isso. Uma delas foi a utilização de fluidos de corte, que é algo que vocês já tinham visto ali como é que funcionava, mas hoje a gente vai abordar nesse primeiro instante da nossa aula com um pouco mais de definições aí que vocês precisam aprender para estar executando isso no mercado de trabalho. Tá? Então, de praxe, eu recomendo esses 3 livros para vocês lerem: o livro do Diniz, Tecnologia da Usinagem, Ferrarese, Fundamentos da Usinagem de Metais, e o livro do Machado, com todos esses autores, Teoria da Usinagem de Materiais. Todos eles têm um capítulo, uma seção para fluido de corte. Tá? Então, vamos lá. Por que a gente utiliza fluido de corte e como é que funciona o fluido de corte, como está sendo mostrado aqui na usinagem dessa peça? Tá? Qual é o conceito básico? Fluido de corte vão ser gases ou líquidos, né, aplicados na ferramenta e ou peça, a fim de você facilitar o processo de corte. Isso é um conceito básico. Mas por que a gente utiliza isso? Porque quando as ferramentas estão em contato aqui, ó, ok? Eu estou gerando uma quantidade de calor muito grande, ok? Então, deixa eu pegar um vídeo aqui. Aqui, ó. Olha essa usinagem aqui, usinagem muito bela, tá? Ele está fresando, ele está mostrando a máquina, né? Isso aqui é para o pessoal comprar, ficar encantado com essa máquina CNC. Mas o intuito é vocês verem, olha que coisa bonita, tá? Você está usinando, a própria máquina acaba injetando fluido de corte. E por que a gente utiliza o fluido de corte? Primeiro, pelo calor ser muito grande nos processos de usinagem, é necessário com que vocês acabem resfriando ali o processo. Então, o fluido de corte, ele vai te proporcionar esse resfriamento. Além disso, os fluidos de corte são destinados também ao que nós chamamos de lubrificação. Então, você pode lubrificar também. O grande intuito de você fazer isso é porque, pense no seguinte: quanto maior o calor gerado, maior vai ser o desgaste das ferramentas, a probabilidade de ocorrer problemas é muito maior, tá? Se ocorre um problema, você vai ter que parar o seu sistema de produção, isso vai impactar na produtividade da tua empresa. Outros fatores interessantes também é que, além do desgaste, o próprio acabamento ele pode ficar prejudicado, tá? Devido a elevadas forças de corte que são produzidas caso você não resfrie, caso você não lubrifique corretamente aquela área. Então, tudo que envolve o fluido de corte tem como intuito você resfriar o processo, lubrificar aquilo para, consequentemente, aumentar a produtividade e prolongar a vida da tua ferramenta. Tá? Então, todos os fluidos de corte, eles são ali planejados para você estar tendo essas funcionalidades ali no final ou durante o teu processo. Pois bem, professor Everton, olha que interessante essa técnica eu vou falar daqui a pouco para vocês como é que funciona. Toda peça, ela tem que ser usinada com fluido de corte? Não, gente. Vai ter peça que você vai usinar seco. Vai ter peça que você vai precisar de fluido de corte. A ideia agora é mostrar para vocês qual o fluido de corte correto vocês vão utilizar para cada material e para cada aplicação. Tá? Então, pegue o seu caderno aí para você ter essa noção. Pois bem. Professor? Voltando ao que nós falamos sobre fluido de corte,
Professor, O que uma ele dúvida. ajuda ali? Ele vai, no processo de usinagem, refrigerar tanto a ferramenta como a peça. Quando ele refrigera a ferramenta, ele evita desgaste excessivo. Quando ele refrigera a peça, ele vai reduzir danos térmicos na tua própria peça. Manutenção da medida, né? Que tu, por exemplo, acabou tirando um pouco mais por conta do calor gerado. E a facilidade do manuseio também, isso é algo que o fluido de corte vai te proporcionar. A refrigeração da máquina ferramenta para evitar tantos danos ali, principalmente naquela usinagem que requer com que a máquina opere com o máximo de eficácia. Lubrificação para redução de atrito. Atrito é algo bem interessante para você usar fluido de corte. Expulsão do cavaco gerado e, consequentemente, você evita algumas condições indesejáveis. Melhoria do acabamento e proteção contra a corrosão. Tá? Tem fluidos de corte que proporcionam isso. Como caráter econômico, a gente pode falar redução do consumo de energia, pois a máquina vai cortar sem grandes esforços, a potência desenvolvida ali para ela estar fazendo o corte vai ser menor, consequentemente ela não vai consumir muita energia elétrica. Redução do custo da ferramenta, não vai trocar tanto por conta de defeitos dela. E diminuição ou eliminação de corrosão na peça, principalmente quando estiver trabalhando com peças metálico-ferrosas. Tá? Então, tem essa noção. Aqui a gente fala sobre as zonas de fluido de corte onde a gente aplica. Né? A gente vai ter uma zona A, que é essa zona aqui, vai ser a zona entre a ferramenta e o cavaco. É uma zona muito, muito legal para você aplicar. Essa zona B também é uma zona interessante, vai ser a zona entre a ferramenta e a peça, e a zona C, uma zona de cisalhamento. Desculpa, esse é o B e esse é o C, essa é a zona de cisalhamento, onde você vai aplicar o fluido de corte. São as regiões possíveis aí no planejamento da usinagem com esse tipo de elemento. Quais são os tipos? Nós vamos dividir os fluidos, então, em fluidos refrigeradores e fluidos lubrificantes. Qual a diferença entre cada um? Os fluidos refrigeradores, ele vai, como o próprio nome diz, ele vai reduzir a temperatura na região de corte. Isso é característica fundamental dele. Com isso, ele reduz também a força de corte imprimida. Então, vocês têm que tomar esse cuidado aí, tá? Essa classe de fluidos, gente, ela vai ter como característica baixa viscosidade. Então, geralmente a gente tem fluido até... são todos à base d'água e eu posso usar até água, dependendo do material. Alta condutividade térmica e alto calor específico, então um fluido que tem essa característica. E ele vai evitar a dilatação e danos térmicos, principalmente às suas peças. Então, esse fluido refrigerador tem como função isso. Os fluidos lubrificantes, olha que imagem bonita, esse óleo aí. Até legal ver um óleo novo desse aí, pena que depois o pessoal acaba reutilizando por ciclos muito grandes esse óleo e fica uma porcaria, tá? A capacidade de lubrificação. Então, tome cuidado. O que o fluido lubrificante vai fazer? Reduzir atrito do processo. Se tiver um material muito duro, onde o atrito é muito grande, e tu começa a sofrer com acabamento superficial ruim, e tu já mexeu em todos os parâmetros, procura um lubrificante, tá? Para te ajudar. O que ele vai fazer além disso? Ele vai melhorar o deslizamento do cavaco, reduzir os esforços e aumentar o rendimento da máquina, porque ela não vai ter tanto atrito, ela não vai estar forçando tanto, tá? E, consequentemente, isso traz um caráter econômico ali, que é o que nós vamos discutir na próxima aula. Além disso, eles são produzidos para resistir à pressão em temperaturas elevadas sem se vaporizar. Então, geralmente, ali, se tu tem um processo de alta velocidade de corte, ele vai ter uma temperatura elevada, tá? Então, um fluido ali lubrificante, ele não pode evaporar, fazer a mudança de fase. Boas propriedades de antifricção, e o que é interessante ali, ele também é antissoldante, então, se ele é antissoldante, vai evitar esta postiça de corte, APC, e a viscosidade dele é um pouco maior, tá? Que a dos fluidos refrigeradores. Mas é uma viscosidade suficiente baixa para você permitir a fácil circulação dele, tá bom? Não imagine esse fluido lubrificante como aquele óleo muito viscoso que vocês estão acostumados a ver, tá? Então, esses são os tipos. Quais são as classes? E agora eu vou pedir para você marcar ali no seu caderno isso aí que é muito provável de cair na prova. Quais as classes de fluidos de corte? Pois bem, a gente tem o primeiro fluido, água, boa refrigeração, baixa viscosidade, baixo preço, não é inflamável, porém, se o teu material for ferroso,
ele vai provocar oxidação. Tomem cuidado com esse fluido. Emulsões, gente. O que seria uma emulsão? Seria um fluido que consiste na mistura de óleo e água. Professor Everton, como eles misturaram, tá? Óleo e água, esse óleo e água não se misturam. Eles usam uma técnica especial para poder criar esse composto. O que é interessante falar sobre ele é porque ele vai manter uma boa capacidade de refrigeração, mas também uma boa capacidade de lubrificação. O grande problema é que todo o óleo de origem integral, né, mineral principalmente, ele sofre ação de bactérias e fungos, que é algo que eu já vou comentar com vocês, principalmente quando estiver falando sobre a gestão desses fluidos ali, o manuseio e descarte desse fluido. Eu posso ter ainda soluções sintéticas, que vai ser uma mistura da água, tá? Com produtos orgânicos ali, como sais, algo do tipo. O que é interessante da gente frisar nesse fluido de corte à base de água, que é a minha solução sintética? Ele vai ter uma melhor capacidade anticorrosão, tá? Então, a peça não vai sofrer com corrosão, muito menos sua ferramenta. A retirada do calor também é excepcional, só que ele não vai sofrer com a ação de bactérias ou outros micro-organismos, tá? E isso de um ponto de vista, até mesmo para adequação da tua empresa a regulamentações ambientais, como a própria CONAMA fornece, é algo que você tem que levar em consideração. Além disso, nós temos também as soluções semissintéticas, que são aquelas que vão agregar boa capacidade de lubrificação, mas não tanto com uma solução sintética à base d'água, também refrigeração, e vai ser uma combinação das emulsões, que é a mistura de óleo e água, tá? E o fluido sintético. Logo, é uma solução semissintética. Todo mundo entendeu isso aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Perguntem, por gentileza. Professor? Professor? Imagem de corte. Para ver se tem começar a fazer pergunta aqui valendo foco para vocês. Esse aqui, ó, eu estou mostrando o preço para vocês, por exemplo, tem esse fluido de corte da Rocast, custando 500 ml esse valor, provavelmente isso aqui é um fluido lubrificante, um fluido barato. As emulsões são um pouco mais caras, não encontrei nenhuma foto bacana aqui para mostrar para vocês, mas é basicamente um fluido à base de óleo e água, tá? Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, João Pedro. Professor. Então, vamos lá. Esses foram os fluidos à base d'água. Eu posso ter fluidos isentos de água, que são os fluidos minerais ou os fluidos graxos. Os fluidos minerais, eles vão ser derivados do petróleo, que é aquele óleo mais grosso que você está acostumado a ver. Eles vão ser menos sujeitos à oxidação, eles vão ter uma excelente lubrificação, mas vão sofrer muito com a ação de bactérias. Então, toma muito cuidado com esse fluido quando você condiciona ele por muito tempo e reaproveita principalmente, você vai ter ataques de bactérias presentes nesse fluido. Eu posso ter fluidos graxos, que vai ser de origem animal ou vegetal, ele vai ter uma excelente capacidade de lubrificação também, mas não tão grande como um fluido derivado de petróleo. Às vezes é uma alternativa boa se a tua empresa utilizar fluido de corte integral, para caso você não se preocupe com alguns parâmetros ali de controle de bactéria, tá? Então toma esse cuidado. Olha que interessante ali, ó. O que acontece é que, após você condicionar esse fluido que sofre a ação de bactérias, depois ele fica inutilizável. Olha que imagem horrível que eu trouxe para vocês verem, que é um óleo integral com acúmulo de bactérias e impurezas que vai acabar o tornando inutilizável para a sua operação de usinagem, tá? Então, tome cuidado, principalmente no descarte disso aqui. Dessa maneira, eu posso classificar da seguinte maneira os fluidos de corte. Os que melhores lubrificam são os óleos integrais, depois as emulsões e, por último, os fluidos sintéticos. Mas quem resfria melhor são os fluidos sintéticos
e quem menos resfria é um óleo integral. Tá? Então, tenha essa noção quando for escolher o seu fluido de corte ideal. Olha que interessante também essa tabela. Como eu posso escolher de acordo com o que eu quero? Tá? Vamos lá. Eu sei o seguinte, por exemplo, que o óleo ele tem uma refrigeração fraca, mas lubrificação é excelente. Mas como eu posso escolher o meu fluido ideal de acordo com alguns parâmetros que eu preciso controlar na minha empresa? Vamos à seguinte situação. Vamos supor que aquela tua máquina ela esteja sofrendo bastante com intervenções para manutenção dela. Tu tem muitos equipamentos, elementos mecânicos que estão sofrendo desgaste acentuado, a máquina está parando de forma contínua e você quer melhorar isso para que você não tenha tantos problemas e você escolhe adotar um fluido de corte. Lembra que o fluido de corte ele também vai influenciar na tua máquina operatriz, ou seja, na tua máquina ferramenta que tu está utilizando para a usinagem. Então, o melhor fluido para você melhorar a manutenção, os intervalos, a disponibilidade que você tem daquela sua máquina, é o óleo mineral, porque ele vai lubrificar não só a região, mas a partir dessa redução de atrito, os elementos mecânicos que atuam na máquina para estar executando a usinagem vão ter esforços reduzidos, e assim a sua manutenção, a sua máquina consegue ter uma disponibilidade maior. Tá? Esse é um parâmetro interessante. Mas olha com relação ao custo. Quem é mais custoso, quem custa mais para uma empresa, são os fluidos sintéticos, que são aqueles excepcionais para refrigerar. Quem... Está trocado aqui, né? Acho que ele está falando aqui de questão de custo-benefício, né? Não, é isso mesmo. O custo maior sai para soluções sintéticas e o custo menor para óleo mineral. Já para danos ambientais, o fluido sintético ele quase não te dá dano ambiental. É claro, se tu descartar isso de forma correta, né? Não vai descartar lá na pia da tua empresa, pelo amor de Deus. Condiciona isso em galões apropriados, tá? Faça o descarte de forma correta. Não vai fazer besteira, como eu já vi muitas empresas fazendo. E o óleo mineral ele é o pior que a gente tem ali em relação ao dano ambiental, porque se ele tocar, por exemplo, em qualquer tipo de manancial, alguma coisa assim, ele vai contaminar tudo, vai causar multas para a tua empresa. Então, toma cuidado com esse fluido, principalmente quando você vai condicionar e descartar ele. Quais são as aplicações do fluido de corte relacionadas a algumas variáveis? Pois bem, em relação à velocidade de corte, se você tiver um material com usinabilidade baixa, tá? O que seria uma usinabilidade baixa? Seria aquele material que tem uma dificuldade maior de usinar, tá? Então, isso é usinabilidade baixa. Não consegue conformar, moldar ele de forma apropriada. E se esse material for aplicado com baixa velocidade de corte, você vai preferir fluidos integrais, tá? Escolha fluido integral para baixa VC com material de usinabilidade baixa. Já se o teu material for fácil de cortar, tiver uma usinabilidade alta e também for utilizado alta velocidade de corte, aí você vai preferir um fluido refrigerante, que vai ser uma solução ou uma emulsão. Ficou claro isso aí? Só. Então vamos. Em relação ao material usinado, presta atenção aí, você que está querendo só ficar colando, e quando chegar lá na indústria, vai acabar se ferrando. Preste atenção aí, ó. Nunca usar fluido de corte à base d'água em ligas de magnésio. Risco de ignição, risco de incêndio. Pelo amor de Deus, não vão fazer isso na empresa, por favor. Ferro fundido, cinzento e maleável, por ser um material frágil, sem uso de fluido, geralmente a seco, ok? Alumínio, geralmente a seco, e se você for utilizar um fluido refrigerante, utilize esse fluido para você controlar dilatação térmica, tá? Ó, gente, eu tive um aluno de TCC que ele comprou fluido de corte para analisar a usinagem do alumínio, de uma liga de alumínio, desculpe.
Só que ele não encontrou um fluido refrigerante, ele não encontrou ali uma emulsão ou até mesmo um fluido sintético, ele não encontrou isso. Aí ele usou óleo, tá? Ele usinou, mas ficou não deu o que ele queria. Ele acabou tendo uma dilatação térmica, principalmente quando ele usinava em alta velocidade de corte. Então toma cuidado, tá? No alumínio, prefiro um fluido refrigerador para controlar essa dilatação térmica. Ligas de alumínio e zinco, não usar soluções, risco de incêndio também, tá? Toma cuidado, não usa solução, risco de ignição no magnésio e risco de incêndio na ligas de alumínio mais zinco. O aço, como ele tem uma usinabilidade muito variada, tanto para aço de baixo ou alto carbono, ele vai admitir todos os tipos de fluido de corte. Mas aí eu ressalto aí, se o teu material tiver, por exemplo, um aço que sabe que está esquentando muito no processo, aí tu vai escolher um fluido refrigerante. Mas caso tu perceba que o material é muito duro e tu esteja gerando muito atrito, aí sim tu escolhe um fluido lubrificante integral. Com relação ao material do aferramento, o material do aferramento é algo primordial ali para a escolha desse fluido. Se for de aço rápido esse material, qualquer fluido, mas se em alta velocidade, prefira refrigeração, tá? Isso é algo que eu já havia falado para vocês. Metal duro, usinagem a seco ou fluido refrigerante, para você aumentar a vida da ferramenta. Eu vou apresentar para vocês a fórmula para cálculo de vida da ferramenta, tá bom? Ferramenta cerâmica, geralmente a seco, evita o uso de fluido refrigerante para não ocorrer choque térmico, e diamante refrigerado por soluções, tá? Então, toma cuidado também com a ferramenta que tu for aplicar, ok? Professor Everton, você falou bastante sobre os tipos de fluido de corte, nós apresentamos algumas características básicas, falamos sobre onde aplicar cada um fluido, mas vamos agora abordar os fatores econômicos. Pois bem, então vocês terem uma noção, o uso de fluido de corte na usinagem, ele gera gastos só com ferramentaria de cerca de 17%. Vocês terem essa noção, desculpa, os gastos com a refrigeração, o fluido de corte. 17% dos custos que tu vai ter no planejamento da usinagem. Só para a gente mudar essa parâmetro que vocês talvez estejam pensando, onde eu vou gastar mais? Com ferramenta, porque a minha ferramenta é cara, porque eu tenho que trocar o inserto, tenho que fazer isso, assado. Gente, os custos variam apenas de 2% a 4% disso. Tu vai gastar muito mais com a aplicação de fluido para refrigerar aquela área do que com a tua ferramenta. Com isso, a engenharia é sensacional, gente. Que bom que vocês não desistiram desse curso, estão fazendo até agora. A engenharia criou métodos para a gente reduzir os custos, tá? Então, imagine o seguinte, isso é muito aplicado também em torneiras, né, de água. Não sei se você vê aquelas torneiras mais modernas, onde a gente substitui ela, o tradicional, por um método que não gasta tanta água, tá? Então, da mesma forma que a gente vai ter essa consciência, a gente não vai gastar tanto fluido de corte. Mas, se a gente está reduzindo o fluxo de injeção do fluido de corte, a gente tem que criar métodos para fazer ainda que a lubrificação ou refrigeração seja mantida. E aí vem os métodos, tá? Que é o MQF, principalmente nos processos de usinagem. Como é que funciona cada um desses métodos? Eu vou falar para vocês agora. Daqui a pouco eu falo desses. O MQF, que é o mínimo quantidade de fluido, é um método onde você vai pulverizar, basicamente, o teu fluido de corte e utilizar o mínimo de fluido, né, possível no teu usinagem. Então, aqui seria um exemplo com um nebulizador, né? Ele está fazendo as técnicas, tá? Aí eu tenho dois tipos de nebulizadores, tá? Que são basicamente mangueiras com válvulas que controlam esse fluxo, tá? Isso é mais para pneumática e hidráulica. E ele vai, tanto o MQF, como a mínima quantidade de gases, né? É um outro método também que é aplicado, você percebe que ele consegue injetar o fluido de corte, olha que bonito, tá? Isso aqui, agradecimento ali pela Climatic, né, essa empresa. Ele acaba injetando como se fosse algo pulverizado, não gasta tanto fluido,
mas consegue refrigerar ou lubrificar, tá? De acordo com a tua necessidade, tá bom? Então, isso é uma técnica muito utilizada. Mas por que a gente estuda isso? Por conta dos fatores econômicos, tá? Então, em 1999, esses dois autores, Novas e Dor, estudaram o custo de aplicação de fluido de corte na fabricação de cilindros de motores, tá? E obteram o seguinte gráfico. Olha o que eles gastaram. Alguém está me ligando? Olha o que eles gastaram aí. Os gastos de limpeza foi em cerca de 22%. Já os gastos de resfriamento, 40%. Então, para você resfriar, tá, a tua peça, 40% é algo que tu gasta muito, tá? Deixa eu botar aqui, eu acho que o Leonardo está de fora da nossa 220. Hoje, bastante gente, hein? Me ligou agora. Foi tu, não foi, Leonardo? Não estou escutando você. Você está pegando dúvida de mim? Pode falar. Não estou Você está escutando ouvindo você. a gente, professor? Escrevam no texto aí, gente. Estranho, porque eu não estou escutando vocês. Vou ativar o mudo e vou de novo selecionar. Tenta falar alguém aí, por favor. O senhor está ouvindo agora, professor? Anderson, falou, não te escutei. Já vai, pode falar de novo. Oi, está ouvindo agora? Tô. Melhorou aqui. Acho que era um bug do... Eu acho que foram 2 alunos, ou então só um que fez 2 perguntas anteriores, mas o senhor não ouviu. Tá, bora voltar? Eu só não sei quem foi que perguntou. Talvez tenha sido o Léo, eu não lembro. Fala, Léo. Tô te escutando. Pode escrever no texto aí também. Fala onde é o slide para eu voltar. Não fui eu, não. Não fui eu, não. Foi o Robson que estava querendo perguntar para o senhor agora e não conseguiu. E aí, gente? Vamos perguntar? Deixa eu ver aqui. Não. Fale. Em relação à temperatura no processo, ela é capaz de modificar as propriedades mecânicas ou cristalinas do material? Sim, interessante tu perguntar isso. O que acontece? Vocês vão ter uma disciplina que é chamada de metalurgia, e vocês vão ver o seguinte: quando você usina, você gera uma quantidade de calor muito grande. Aí, cada material ele vai ter uma estrutura cristalina pré-definida. Acho que isso vocês já aprenderam em semestres passados. Essa estrutura cristalina, ela vai designar a fase com que aquele material, aquele metal, aquele aço, enfim, está. Então, o que acontece? A gente tem fases em metalurgia que são fases que te proporcionam uma dureza, uma resistência mecânica maior que outras, tá? Por exemplo, a austenita seria mais resistente mecanicamente que a fase ferrita, tá bom? Martensita é uma fase mais resistente, mais dura que a austenita, e por aí vai. Então, essas fases, elas são mudadas através do aquecimento e do resfriamento, tá? No processo de usinagem, como eu tenho zonas de calor muito grandes aqui nessa zona de cisalhamento, em alguns casos, se tu usa uma velocidade de corte muito alta, a transformação de fase, a fase do material muda, o arranjo molecular e cristalino muda, tá, daquele reticulado ali, e por conta disso, ele acaba tendo suas propriedades mecânicas alteradas. Tu vai ter regiões mais resistentes, mais duras que outras, tá? Então, o calor, ele pode alterar, sim, tá? A propriedade do material que tu tá, do produto que tu tá fabricando. Claro, como tu contorna isso com fluido de corte, ok? Respondi a tua dúvida? Isso é um complemento que eu tô falando para vocês, tá? Sim, professor. Tá? Pode acontecer. Mas esse não é o principal objetivo de usar fluido de corte. O principal objetivo foi aqueles itens que eu falei anteriormente. Mais alguém, gente? Me pergunta aí que eu vou continuar. É a dura de... Tava falando demais, né? Aí, gente. Ai. Pois bem, voltando aqui, desculpe, até interpretei esse gráfico errado, vou interpretar de novo.
Então, aqui eu tenho um custo de fabricação para você fabricar cilindros de motores. Você está fabricando por usinagem. Dos custos fixos, 39% são eles. Despesas gerais, 28%. Mão de obra, 9%. Custo de refrigeração, 17%. Então, desses 17%, o próprio resfriamento te dá um custo de 40%. Então, esses custos são significativos no planejamento de processos de usinagem. Tá? Com relação aos custos iniciais e totais, a gente pode apresentar a seguinte tabela para vocês. Um óleo mineral, que é aquele fluido integral, ele vai ter um custo inicial baixo. É por isso que muitas empresas da área da usinagem, eles adotam esse óleo porque é muito baratinho de você estar obtendo no mercado. Só que, no geral, no total, a gente pode considerar esse óleo mineral, principalmente se tiver que usar refrigeração, um custo alto. A gente considera isso como um custo alto. Por quê? Porque toda forma que você vai condicionar, toda forma com que você vai descartar o fluido, toda forma que, se você descartar, você ter multas, vai te dar um custo elevado no final muito alto. Tá? Então, tome cuidado quando você chegar numa empresa e os caras falarem que eles só possuem fluido de corte mineral no processo de usinagem porque é mais barato. Às vezes, o barato sai caro. Tá? Fluido semissintético, ele tem um custo inicial médio e um custo total baixo no final, ele não vai te dar tantos problemas. Já o sintético, ele vai ser alto no começo, só que ele vai ter a melhor capacidade de resfriamento. Se ele resfria mais aquela região, a tua ferramenta não sofre tanto, e o custo total é baixo, porque imagina um processo que tu acaba não gastando mais com troca de ferramentas, não tem preocupação ambiental tão grande, né, como o mineral, e isso tudo agrega num custo que é baixo no final, tá? Então, tenha em mente isso. Por que a gente aborda fatores de custo e fatores ali desagradantes para a utilização do fluido? Se eu fosse falar para vocês hoje, eu como engenheiro, eu sempre recomendaria uma usinagem com fluido. Mas vocês têm que ter noção que nem sempre aquele operador ou aquela máquina que está utilizando aquele fluido, ela vai direcionar para o caminho correto este. E vocês, como engenheiros, a partir dessa aula, precisam saber que 1 litro de fluido de corte integral, ele vai contaminar cerca de 1 milhão de litros de água potável. Gente, é muita coisa. Uma gotinha ali já contamina muito. E isso, gente, é benéfico não só para a saúde, não só para o meio ambiente, mas para a saúde do próprio operador. A gente tem casos na usinagem, principalmente de operadores que não utilizam os EPIs corretos, tem um vizinho fazendo um corte, alguma coisa, que o contato com esses fluidos de corte, principalmente aqueles fluidos de corte que já estão há muito tempo ali condicionados, eles vão gerar inúmeros problemas, tá? Principalmente relacionados à sua pele. Então, você pode ter secura e descamação da epiderme, tá? Ela fica a mão do cara assim. Úlceras devido ao derramamento de fluido dentro da bota, olha que coisa feia. E dermatite, que é o mais comum, né, de acontecer quando você for, por exemplo, tiver um contato muito assíduo com fluido de corte. Também problema com isso. Há uma máxima muito grande nas indústrias e dos profissionais que utilizam a usinagem como meio de atuação profissional, é que isso não importa, né? Isso é algo assim, uso do EPI, não vou usar luva, a luva me tira a precisão, tu escuta muito isso, entendeu? Então, tu vê muita gente resistente nesse meio a utilizar EPI e eles acabam sendo mais suscetíveis ali a essas doenças, tá? Então, tomem cuidado aí. Além disso, os fluidos de corte, eles vão trazer infecções oculares, infecções nos órgãos, ok? Aí, principalmente nos pulmões e na traqueia, e infecção no osso, que é a nossa osteomielite, tá? Então, tome cuidado se você ingerir, tá? Se você entrar em contato, se você, porventura, acabar contaminando o seu olho, tome cuidado, tá? Porque isso pode causar problemas. Professor? Oi. O senhor sabe informar qual é a composição do fluido de corte? Basicamente.
Pois é, aí isso aí varia de fluido para fluido, mas eu acredito ali que para fluidos integrais é uma combinação de hidrocarbonetos, alguma coisa desse gênero. Infelizmente, eu não tenho essa noção química, sabe? Mas é algo que pode ali estar associado com hidrocarbonetos, provavelmente. Vou até Entendi. procurar e te informo, tá bom? Na Falar com verdade, meus colegas assim, químicos. até lhe dando uma informação, né? Todo produto químico, até o detergente que a gente utiliza em casa para lavar a louça, ele tem uma ficha de informação de segurança de produto químico. Sim. Aí nele vem falando a composição, do que ele é feito, vem dizendo as medidas de emergência, sim. se a pessoa tiver contato com os olhos, com a pele, ou se inalar, ou se ingerir. Né? Por isso que eu estava lhe perguntando, eu acho que deve ter. Deve ter, com certeza. Isso. Só que assim, tem um pessoal que toda empresa ela vai ter aquele profissional envolvido com segurança do trabalho que vai até estar condicionando os colaboradores a ter esses cuidados, né? E geralmente a pessoa que está vendo nem vê as informações, isso é algo bem preocupante, sabe? Principalmente aquele pessoal que está há muito tempo já no mercado. Então, obrigado por estar contribuindo aí, ó, foi o Anderson que falou, né? Porque realmente é algo que praticamente todos os produtos, ele vem mesmo com essas informações de o que fazer quando entrar em contato, essa composição química ela vem toda fornecida, tá? Então, fiquem atentos. Pois bem, para a gente terminar essa questão de fluido de corte, a gente pode utilizar métodos para contornar a utilização excessiva desse fluido. Primeiro, método de usinagem a seco, tá? Eu recomendo usinagem a seco somente para materiais frágeis, tá? Ferro fundido cinzento, por exemplo. Você não vai utilizar fluido de corte nenhum, você vai ter uma desvantagem, é claro, porque você pode reduzir a vida útil da sua ferramenta, depende da classe de dureza da tua peça. Redução do parâmetro de corte, não pode usinar com alto VC, por exemplo, e maior consequência dessa desvantagem é uma menor produtividade, tá? Então, a usinagem a seco somente para casos de materiais muito frágeis. A gente tem riscos ambientais para a gente manusear e descartar, tá? Isso eu já havia falado para vocês, mas você pega essa tabelinha aqui depois e toma ciência disso. Quais são os métodos ainda aliados para isso? Acho que aquele lá estava fora do lugar. Mínima quantidade de fluido, que foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, que vai ser ali uma solução intermediária, você pulverizar aquilo lá para jogar o mínimo de fluido possível. É algo bem legal de utilizar, tá? Só que ele vai ter algumas desvantagens, porque tu vai ter um custo adicional para implementar o teu sistema, principalmente com a ajuda do nebulizador, você pressurizar ali isso e jogar com a pressão suficiente para pegar toda a área, tá? Então, é um método ali de engenharia que você gasta um pouquinho mais. E a gente tem também o MQL, que é a mínima quantidade de lubrificação, tá? Esse aqui é de fluido, essa aqui é de lubrificação, que é geralmente uma técnica onde você usina, tá, a sua peça num meio envolvente de uma névoa, tá? Proveniente desse nebulizador, tá? Que vai acabar deixando ali a tua peça em volta desses gases. Você reduz o uso de fluido de corte, mas também tem mais custos ali associados. Implementação dos nebulizadores para você criar a névoa e capacidade de lubrificação e refrigeração são limitadas. Você não pode pegar uma peça muito grande para tu fabricar e achar que o MQL vai dar conta ali da lubrificação, tá? Então, tome cuidado. Outro ponto interessante é que, geralmente, esses processos de fabricação que envolvem esses produtos que afetam quimicamente algo, que afetam a saúde do operador, eles necessitam de sistema de exaustão, tá? Tanto usinagem como soldagem em indústrias sérias e que tenham essa competência ali de tomar cuidado e implementar EPCs, a gente vai utilizar sistema de exaustão sim, porque os gases são prejudiciais à saúde e, como eu já mostrei anteriormente, ele vai provocar infecções nos seus órgãos, tá? Então, tomem cuidado, usem EPI, gente, pelo amor de Deus. Alguma dúvida? Pode falar. Esse tipo de lubrificação aí, ela é usada mais em equipamento CNC, né? Mais CNC quando a máquina ela te dá a possibilidade de você acoplar mecanismos externos. Ok.
Então, gente, essa questão de fluido de corte, era isso que eu tinha passado para vocês. Aqui é somente uma comparação dos métodos relacionados à evolução, tá? Então, a emulsão, ela utiliza uma quantidade maior, tá? Custos maiores. MQL não usa tanto fluido, custo não tão alto. E a seco apresenta menos custo, tá? E usa quase nada, na verdade, não usa nada de fluido, tá? De fluido de corte, para vocês estudarem para a prova, é isso. Estudem principalmente os tipos de fluidos, a base d'água e fluido integral, que é algo que vai cair na prova de vocês, ok? Eu vou parar a gravação e vou já emendar o próximo assunto que vai complementar isso.